Bem-vindos todos. No segundo workshop eu vou começar do zero realmente para dar uma ideia aqui de quanto trabalho dá para fazer uma análise de uma junção em T. Vai ter uma análise elástica com duas alternativas de linearização dos resultados. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Já começando no módulo de geometria. Vou fazer aqui a importação do arquivo de geometria. Ele está me perguntando se eu quero manter as dimensões lá com milímetros. Quase sempre é bom manter o sim, né? E aqui eu tenho a geometria original. Bom, aqui eu tenho chanfros, e esses chanfros vão me dificultar a vida lá na hora de fazer as conexões, né, com os pedaços de tubo que eu vou ter que botar aqui para poder configurar o sistema. Então eu vou ter que primeiro cortar esses tubos. Como eu vou fazer isso? Eu vou definir planos aqui nessas linhas, né, nessas circunferências, e vou usar esses planos para fazer um corte, né, para particionar o sólido. Então, vamos lá. Nesse caso específico, vai ser um pouco mais confortável eu fazer a face na forma de um disco, porque ele me dá a opção aqui de colocar qual é o ponto central, né, do disco, que eu vou colocar aqui. O vetor, nesse caso, é o Z, e o raio que eu vou colocar aqui é ponto 2, acho que é suficiente, acho que até ponto 1 daria, tá. Apliquei. Beleza, eu tenho aqui um disco, que vai ser o disco de corte daquele chanfro. Vou repetir o processo aqui, também, e vou repetir o processo aqui, com a diferença que eu vou mudar o raio, o vetor, que vai ser o Y. Beleza. Tem aqui os 3 discos. Agora eu vou separar, fazer a partição daquele sólido original. É aqui, na partição. E os objetos ferramentas são esses 3 aqui. Vai resultar em sólidos. Beleza. Agora eu tenho essa partição aqui. Internamente ele está separado realmente nessas protuberâncias, né, do chanfro da solda, do preparo da solda, e o restante que é a estrutura mesmo. Então eu preciso agora ter acesso aos indivíduos. Então eu vou particionar isso aqui em sólidos, vai fazer eclater, né, na verdade, essa operação aqui. E aqui eu tenho os sólidos separados. Aqui, ó, apaguei o chanfro de lá, apaguei o chanfro de cá, apaguei o chanfro de cima. Só tenho agora a estrutura certinha. Como é que eu faço para, já que eu não posso trabalhar em cima dela aqui, para facilitar o processo, né, deixar mais limpo, eu vou passar isto aqui para fora. Como que eu faço isso? Ctrl C, vou na árvore, Ctrl V. Acabou. Agora aqui eu já tenho meu sólido limpo para fazer o processo. Para que eu consiga gerar as relações deles desse sólido com o restante da tubulação, eu vou precisar de corpos de linha para representar a tubulação que está ligada nele. Para eu definir linhas, eu preciso definir pontos. Então eu vou definir primeiro os pontos de início aqui, dessa forma. Nessa opção aqui, eu pego o ponto que está no meio de uma face. Então eu preciso selecionar uma face, primeiro ponto aqui no meio. Vou chamar esse ponto aqui de pipe na direção Z positiva. Vou fazer o mesmo aqui, vou chamar de pipe T e vou fazer o mesmo do lado de cá,
chama pipe Z negativo. Fechei. O que eu preciso agora é definir os pedaços de tubo. Vou pegar esse ponto aqui e definir um deslocamento a partir dele, né? No caso aqui, direção Z, 1 metro. No caso aqui na direção negativa, menos 1 metro. E no caso aqui na direção do T, vou botar 0 aqui e é no Y, vou colocar 1 metro. Pronto. Agora eu tenho os pedacinhos de tubo aqui, na verdade os pontos que vão ser usados para dar origem aos pedaços de tubo. Agora sim eu vou fazer os pontos, os tubos, perdão. Comecei aqui, tá ali. Vou dar o início nesse ponto. Até aqui. Agora vou iniciar neste ponto. E vou até aqui. Se quiser apagar aqui os eixos, não pode enxergar. Então aqui eu tenho o primeiro tubo. Aqui o segundo tubo. Tubo 2. E aqui o terceiro tubo. Para poder identificar depois quem é quem. Neste momento, eu já estou com a geometria completa. Agora eu preciso identificar quais são as superfícies aqui, onde eu vou colocar as condições de contorno, né? Pressão, as relações entre o corpo sólido e o corpo de linha, também importante. Então eu vou fazer agora o seguinte: eu vou separar cada corpo de linha desses, seus vértices. Vou fazer um renomeamento rapidinho. Por exemplo, aqui, esse ponto aqui de baixo é a ligação do T. E esse ponto aqui de cima é a fixação do T. Aqui, isso aqui é a fixação do tubo 2. E o que está ali, o que sobrou, né, é a ligação do tubo 2. E vai assim por diante. Troquei esses nomes, beleza? Já vai dar para identificar, está bem mnemônico. Agora eu vou fazer o mesmo aqui no T. Vou pegar este corpo aqui e vou separá-lo em superfícies para que eu possa identificar e dar o nome aos bois, né? Pronto. Tudo aberto. Já dá para ver aqui quais são as superfícies de dentro, as de fora, e quais são as faces aqui de interface. Essa face aqui, por exemplo, eu vou fazer um lig, não pode usar o mesmo nome, eu vou fazer um pipe 1, que é a face que está no pipe 1. Essa daqui eu vou fazer pipe 2, perdão, pipe T. E finalmente esta daqui eu vou fazer pipe 2. Sim. Então essas são as faces que vão gerar as ligações com os elementos de linha. A face interna
as faces internas. Na verdade, eu vou fazer uma busca meio exaustiva aqui. E pronto. Bom, tudo marcado aqui, quais são as faces internas. Para eu não ter que ficar lidando com cada uma delas de maneira individualizada, eu vou gerar um grupo aqui dentro. Então, no objeto principal, no caso, vou selecionar aqui o T forjado. Eu vou selecionar faces. E vou pegar aqui essas faces aqui, 2, 3 e 4, Ctrl+T. Vou dar essas faces aqui o nome pressão interna. Ok. Fiz aqui um grupo das faces internas. Para que eu consiga gerar a compensação da pressão por conta dessa derivação aqui, eu preciso informar ao programa um contorno, o contorno desse T aqui, que ele vai usar para calcular a área e então a pressão, a força que ele tem que distribuir na face. Eu vou usar o mesmo princípio, vou criar um grupo, dessa vez de arestas, e vou pegar apenas essa aresta aqui, tem que clicar aqui o T forjado, agora sim. Deixa eu apagar tudo. Ok. Ok, agora sim. Eu chamei isso daqui de compensação do T. Beleza, tem aqui um grupo de linhas e os outros grupos de face já identificados. Ok, isso aqui já é o modelo geométrico feito. Agora vamos passar para geração de malha. Bom, já aqui no módulo de geração de malha, eu vou começar com as malhas dos pipes, né, que são mais simples. Pipe 1. Vou colocar aqui de novo o mesmo nome. Discretização, número de segmentos. Vou botar 10 só, para não complicar muito. Ok. Repito aqui para as outras. Ok, feitas as três, calcular, uma por uma, e vem aqui as informações já, né? 10 arestas, como foi pedido, 11 nós, todos lineares. O modelo de tubulação exige elementos com 3 ou 4 nós, dependendo de se for a tubulação com 3 modos de deformação de seção ou 6 modos. Então eu vou fazer o seguinte, vem para essa opção aqui, converter para ou de elemento quadrático. Então se eu pegar um linear, ele vira quadrático, se eu pegar um quadrático, ele vira linear. Vou fazer isso aqui, P2, P3. Se eu pegar as informações agora,
21 nós, todos quadráticos, beleza? Já vai dar para fazer o modelo que eu vou usar de tubulação. Para o forjado, vou fazer a mesma coisa. Para o forjado, vou fazer a mesma coisa. Vou começar aqui com um algoritmo NetGen 123D. Selecionar os parâmetros. Aqui eu vou fazer algumas modificações para poder dar uma refinada, né? Ficar um pouquinho mais concentrado. E já que eu sei que naquelas curvas, né, de adoçamento, na transição da derivação, eu vou ter problemas com, como é que diria, com a discretização, né, com o refino, eu vou apontar aqui já tamanhos locais sobre a face. Isso vai ser o quê? Deixa eu só dar uma olhada aqui em quais são as faces de verdade, né? Tem que voltar aqui para são essas faces aqui, né? Face 8, a 7 e aquelas duas internas aqui, 22 e 23. 3, 2, 7, 8, ok. Voltamos aqui. Vamos dar uma olhada aqui no editar a malha. Vou editar os parâmetros. Vou selecionar as faces agora. E vou colocar aqui o valor. Pronto. Agora vou gerar a malha. Malha gerada, também toda linear. Eu vou precisar fazer uma pequena modificação aqui no processo como um todo. Quando eu estou usando elementos, como eu estou usando elementos de volume, né, triangulares, né, eu não fiz nenhuma partição especial do volume, né, para conseguir gerar uma malha quadrada. Então vou recorrer de uma vez aos hexaedros. Só que fica melhor num hexaedro você usar um elemento de alta ordem, um quadrático no mínimo. Então aqui também eu vou fazer aquela conversão de forjado. E agora, se eu pegar as informações da malha, todo mundo quadrático, e muito mais nós. Agora eu vou gerar os grupos do T forjado. Tem o quê? Os pipes, onde eu vou fazer as conexões, um int para pressão, a compensação, e é isso aí. E também vou fazer aqui no pipe 1 os grupos relacionados a ele. Vou repetir aqui para as outras malhas também. Feito tudo, eu posso passar para o raster as 4 malhas em separada,
Ou eu posso pegar isso aqui tudo e fazer uma assemblagem, né, delas, né? Construir uma malha juntada, né? Tudo empacotado num endereço só. Aqui eu só vou mudar um nome. E pronto, tenho aqui a malha feita. O próximo passo é o raster em si. Bom, já aqui no módulo do raster, eu vou começar inserindo um estágio e vou começar aqui pela leitura da malha. Aqui os endereços de cada malha, eu vou pegar a do conjunto. Está ela aqui. Feito isso, eu vou atribuir quais são os modelos envolvidos. Eu estou aqui me referindo à malha. O primeiro modelo são os pipes. Modelo mecânico. E o elemento que eu vou usar está lá no final. Esse aqui, tubo com 3 módulos. Segundo, aqui no T forjado, eu vou colocar também nas superfícies onde eu vou ter que fazer alguma condição de contorno ou relação, modelo mecânico 3D. Ok. Como eu estou usando o modelo de linha para representar tubo, eu preciso dizer qual é a seção. Eu vou botar aqui o círculo, seção circular, os 3, características, espessura e raio externo, e os números são o que tem lá no modelo geométrico. Para eu conseguir fazer também esse modelo em tubulação, eu preciso dizer para o raster onde é que ele começa a contar a coordenada angular, né? Porque ele define os graus de liberdade, né, do modelo de tubo, variando ao longo da seção com um ângulo. Então eu preciso dar uma referência para ele, para onde é que ele começa a contar esse φ. Isso é feito aqui na orientação. Característica: a geratriz do tubo. E aí é o seguinte, para cada tubo, cada pedaço, eu dou um ponto para ele começar. E desse ponto, ele vai espalhar para todo o resto do corpo, né? Aqui no caso eu vou botar todos eles com direção X. Ok, feito isso, está pronto aqui. Eu vou só diminuir o nome, o tamanho para ficar mais fácil de ler. E pode ver aqui os valores atribuídos. Feito isso, vou definir um material. Nada muito diferente, né, do que seria em outros programas de elementos finitos. E vou fazer aqui a atribuição dos materiais. Modelo. Aqui posso jogar para todos.
Agora começam as condições de contorno. Aqui, DDL impo, quer dizer imposição de grau de liberdade. Vou começar fazendo fixações nas extremidades. E vou colocar ligação engastada, quer dizer, ele vai bloquear todos os graus de liberdade de viga, né, deslocamentos e rotações de viga. As deformações de seção que estão aqui embaixo, né, esses já do modelo do tubo, vão ficar liberados. Mas isso não vai gerar nenhum problema com a solução do sistema. E aqui para baixo eu vou colocar as ligações de elemento, né, as ligações tubo sólido, nessa opção aqui. Com o seguinte, primeira malha, vou colocar pipe T, essa face, e o nó onde ele vai se ligar é o lig T. A opção é uma ligação 3D tubo, e aqui eu preciso botar o eixo do tubo, o eixo da viga, né? No caso aqui a direção é Y, então vou colocar aqui a direção, o vetor correspondente. E vou repetir o mesmo para os dois outros pedaços. Ok, já fiz aqui os três. Vou chamar isso aqui de fixações e ligações, né, para lembrar onde estão as coisas. Pode ver aqui, né, na edição em texto as direções dadas para cada grupo, né? Y para ligação em T e Z para as outras duas. Agora é o carregamento. No carregamento, né, como eu vou usar uma pressão, um valor de pressão em vários locais diferentes, eu vou usar o recurso aqui de criar uma variável. Dá um nome e uma expressão que é 5 megapascal. Agora sim eu vou lá fazer as partes de carregamentos. Carregamentos de pressão. Vamos começar aqui procurando pressão. Isso aqui te dá carregamentos de pressão em superfícies. Então eu vou selecionar aqui a superfície interna, pedir uma pressão. No lugar de número eu vou selecionar aqui para usar uma variável e ele já me joga aqui na única que existe. Aqui embaixo tem um efeito de fundo. Eu vou fazer como? Primeiro selecionar o grupo de malha onde a força vai ser compensada, que é essa face aqui, o pipe T. E depois o contorno que vai definir a superfície daqui. Contorno que vai definir a área, né, da pressão. Aqui também troquei. E finalmente aqui embaixo, nesse force tuyo, eu vou colocar a pressão interna nos elementos de tubo. Joguei, beleza. Agora eu vou fazer a análise. É uma análise mecânica estática, né, sem nenhuma não linearidade, nenhum contato, nada disso. Vou jogar para ele os campos de material e propriedade de elemento e as duas condições de contorno que estão sendo aplicadas. Ok. Agora eu vou aqui no histórico e vou acionar a solução, colocar aqui atualização a cada 5 segundos
e executar. Bom, finalizada a rodada, o que eu tenho aqui ao final é um campo, nesse objeto aqui no Reslin 0, é um campo de deslocamentos nodais e os campos de tensões, né, os tensores de tensão nos pontos de Gauss. Eu preciso agora ver os valores de tensão nos nós para poder fazer a plotagem e as análises. Então eu vou criar aqui outra etapa onde eu vou começar o pós-processamento. Vou chamar o comando calcchamp, vou pedir para ele pegar esse conjunto aqui, vou reutilizar essa estrutura de dados, então eu vou colocar o que eu calcular dentro dela e vou pedir para ele fazer aqui tensor de tensões nos nós e, tendo esse valor, calcular os critérios, né? Tensões equivalentes. Feito isso, vou imprimir os resultados. Vou escolher aqui qual é. Já o resultado expandido, né? Salvar aqui. E vamos rodar aqui, né? Vou marcar para reutilizar os dados desse resultado aqui, né? Então ele vai ler aquele Reslin 0 e executar só o estágio 2. Finda a execução, eu vou ter aqui um arquivo de saída que eu posso processar aqui no Paravis. Chegando aqui no Paravis, vou abrir esse arquivo, vou pedir para ele carregar esse resultado das tensões equivalentes, certo? Já que eu tenho a opção de ir plotando, né? Que no caso magnitude é a norma desse vetor com todos os resultados juntos, então é sem sentido. A tensão de von Mises, né? Está mostrando aqui já um valor bem acima de 250 megapascal em algumas regiões. Então vamos supor que eu queira, no caso, fazer uma linearização, né? Eu vou precisar selecionar aqui um ponto qualquer. No caso que eu estou com o rover ligado, né? É um ponto mais ou menos aqui, por exemplo. Ponto 75763. Com o número do nó, eu vou abrir aqui uma visão de spreadsheet. E vou procurar aqui o 75763. Está aqui, 75763. Tenho esse conjunto de números, que são as coordenadas do ponto. Eu vou pegar esse ponto, no caso, e usar um comando que tem lá no Aster para puxar uma linha e interpolar os valores. Agora eu vou ter que salvar esse número aqui. Não preciso mais disso. Vou voltar ao Aster para fazer essa parte. De volta ao Aster, eu vou fazer o seguinte, mais um estágio. Vou aqui no pós-tratamento e chamo este comandão, uma macro, linha de corte.
Vamos referir o resultado já enriquecido. O campo que eu vou usar lá para coletar os números, né, coletar os dados, é esse aqui, que já foi calculado lá no CalcChamp. E aqui eu vou definir uma linha. Vou pedir 20 pontos. Componentes vão mis e Tresca. E tem aqui um macetezinho para facilitar a vida. Para não ficar copiando e colando um monte de números, que é bastante tedioso, eu edito lá em forma de texto e já coloco aqui o conjunto de números de imediato. Agora, como eu quero que ele atravesse a espessura, e a espessura tem mais ou menos uns 3 milímetros, eu vou botar um ponto um pouquinho mais fundo aqui dentro, e vai um pouco mais para dentro do tubo. Essa aqui é a referência, então, e eu vou imprimir essa tabela pronto. Agora sim, vou fazer o terceiro estágio. Terminado. Não preciso mais disso. Dá um reload e tenho aqui a tabela de saída. O que eu tenho aqui nas colunas, né? Esse curvilínea abscissa, a abscissa curvilínea, perdão, é a coordenada ao longo da linha. E aqui tem os pontos que estão aqui, né? Os valores que foram levantados em cada uma. Então tem aqui realmente 6 para 19. Eu distribuí 20 pontos, mas eu não consegui todos os 20 aqui, né? Aqui tem só 13, 14 pontos. Porque eu acabei andando com um ponto um pouco mais para dentro, né? Então ele acabou saindo da região sólida e parou de calcular. De qualquer maneira, estes valores aqui, nessa tabela, você pode jogar dentro de uma planilha e fazer as linearizações, ajustar reta, tirar média, aquele processo todo de análise do resultado, né? Ok? Bom, isso é o que dá para fazer então, é uma das coisas que dá para fazer com o Aster. Eu poderia ter usado um modelo não linear de material, né, mas aí ia demorar muito mais, né? Mas para aquela coisa rápida e rasteira, né, com linearização de tensões, essa é uma forma de fazer. Eu espero que todos tenham gostado, agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.